Olá, a corrupção é o tema do Justiça para Todos de hoje. As medidas para combater a corrupção foram discutidas em uma audiência pública na Câmara dos Deputados. O juiz federal Sérgio Moro foi o primeiro convidado para falar sobre as propostas do Ministério Público. Ele estava acompanhado do presidente da AJUF, Roberto Veloso. Vamos mostrar um projeto de lei que tramita no Senado Federal e pode atrapalhar investigações importantes, como a Lava Jato. Para que o combate à corrupção não seja interrompido, a AJUF tem se posicionado publicamente contra o projeto de lei que trata do abuso de autoridade. Você acompanha tudo isso agora no Justiça para Todos, que está só começando. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria aponta que 6 em cada 10 brasileiros consideram que a corrupção é o maior problema do Brasil hoje. Ela fica em primeiro lugar quando é comparada à situação precária da saúde ou aos altos índices de violência. Medidas de combate à corrupção fazem parte de um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na Justiça Federal, participou de uma audiência pública para debater o tema com os deputados. Eu sempre tenho dito que a corrupção sistêmica não é uma doença tropical, né? Então nenhum país está fadado a conviver com níveis de corrupção dessa magnitude. Uma caçada aos suspeitos. Uma corrida contra o tempo para recuperar o que foi roubado. Considerada a maior investigação sobre corrupção do Brasil, a Operação Lava Jato está na 33ª fase. A força-tarefa da investigação começou em 2014. Os crimes envolvem cerca de 6,5 bilhões em pagamento de propinas, recursos desviados da maior estatal do país, a Petrobras. O valor total do ressarcimento pedido, incluindo multas, chega a mais de 37 bilhões de reais. Deste montante, quase 3 bilhões já foram recuperados por meio de acordos de colaboração. 2,4 bilhões em bens dos réus estão bloqueados. É uma estimativa, valores podem ser mais, podem ser menos. O fato é que os valores são superlativos, são muito grandes. E é difícil realmente saber até onde se foi, não só na Petrobras, mas eventualmente em outras áreas. Mas o custo principal é a questão da democracia, né? O cidadão percebe comum que a corrupção é disseminada, que todos ultrapassam, e ele perde a fé nas instituições públicas e democráticas. Estudos feitos apontam a corrupção como o pior problema do país. Essa foi a opinião de 34% dos eleitores. A saúde ficou em segundo lugar com 16% e o desemprego em terceiro com 10%. Não creio que o Brasil está condenado a ser visto como um país extremamente corrupto. Nós podemos tomar passos a cada dia avançando para a reforma das nossas instituições dentro da nossa democracia. E para fechar cada vez mais o cerco contra os corruptos, o Ministério Público criou a campanha 10 medidas contra a corrupção. São 20 anteprojetos de lei que vêm para aprimorar a legislação brasileira. Elas foram apresentadas por integrantes da Operação Lava Jato em Curitiba e aperfeiçoadas por uma comissão escolhida pela Procuradoria-Geral da República e depois apresentadas à sociedade. A indignação das pessoas com a corrupção e o anseio por mudanças ficaram evidentes. Corrupção é uma doença endêmica neste país e precisa ser extirpada. Uma das piores coisas do país, né? Uma das piores doenças do país. O brasileiro não aguenta mais isso. Um mal que afeta todos, né? E isso tem que ser combatido. Mais de 2 milhões de assinaturas foram entregues simbolicamente na Câmara dos Deputados. As 10 medidas propõem investimento em prevenção à corrupção,
criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores, aumento da eficiência dos recursos no processo penal, celeridade nas ações de improbidade administrativa, reforma no sistema de prescrição penal, ajustes nas nulidades penais, responsabilização dos partidos políticos e criminalização de Caixa 2, prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado, recuperação do lucro derivado do crime. Eu concordo com o projeto. Eu acredito que 2 milhões de brasileiros que assinaram não podem estar errados. A Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para analisar o projeto de lei sobre as 10 medidas. A primeira audiência teve a participação do presidente da AJUF, Roberto Veloso, e do juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Operação Lava Jato. Eu gostaria, rapidamente aqui, já que o tempo é escasso, cumprimentar e agradecer o gentil convite. Cumprimentar também o presidente da JUF, Roberto Veloso, que aceitou me acompanhar nesse evento. Cumprimentar todas as senhoras e senhores, jornalistas, pessoas em geral aqui presentes. O juiz federal comentou as medidas e sugeriu mudanças. Para esses crimes do 312, 313-A, 316, 317 e 333 do Código Penal, que são crimes contra a dimensão pública, a seguinte redação: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a vantagem indevida ou dinheiro, valor ou bem imóvel apropriado, o juiz pode diminuir a pena de 1 a 2 terços. Qualquer crime merece censura, mas uma censura menor do que aquela prevista para as condutas normais ou mais graves. Na segunda audiência da comissão, o presidente da AJUF, Roberto Veloso, também deu sugestões para o aprimoramento do projeto de lei. Eu não vou falar do Ministério Público, mas pode ser que nós tenhamos uma queixa-crime graciosa. Então, uma queixa-crime graciosa, só pelo oferecimento dela, já estaria interrompida a prescrição. Agora, o trabalho precisa ser concretizado no Congresso Nacional. Afinal, o Judiciário julga, mas o Poder Legislativo vem daqui. O Parlamento, sendo sensível a esse projeto, essa aspiração popular, e aprovando esse projeto sem prejuízo das deliberações, né, ele fornece um bom exemplo. Como eu disse, é um ciclo virtuoso, mostrando que o Parlamento está atento aos anseios da sociedade, que o Parlamento não compactua com essas formas mais graves de corrupção. E, às vezes, esses bons exemplos têm um efeito colateral muito mais amplo do que a mera aprovação dessas leis, dessas medidas. No próximo bloco, o projeto de lei que trata do abuso de autoridade pode trazer prejuízos para as operações que investigam casos de corrupção. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já! O Brasil tem avançado muito nos últimos anos no combate à corrupção. Mas um projeto de lei em tramitação no Senado Federal pode representar um retrocesso no que já foi conquistado até agora. A proposta que trata do abuso de autoridade, se for aprovada, pode colocar em risco as investigações dos casos que apuram desvios de recursos públicos. Para isso, a lei é antiga. O crime de abuso de autoridade foi sancionado em 1965. Um projeto de lei, o PLS 280, em tramitação no Senado, dá novas diretrizes. Um projeto que realmente a legislação talvez precise de alguma
de algum aperfeiçoamento, mas não da forma como foi conduzido, da noite para o dia, e uma clara tentativa de intimidação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Uma consulta pública aberta na página do Senado mostra a posição de parte da população sobre o tema. Uma maioria esmagadora é contra o projeto de lei. Mais de 19 mil pessoas. Mas por que tanta gente desaprova um projeto que deve impor limites ao abuso de autoridade? Representariam, de algum modo, um temor prévio em que o magistrado, no livre exercício do seu convencimento, pautado nas provas, pautado na Constituição e nas leis, estivesse de alguma maneira inclinado a não decidir com a liberdade que se espera da função jurisdicional independente por conta de uma possível ameaça de sanção criminal. Do jeito que está proposto, o projeto de lei pode não ajudar na questão do abuso de autoridade. E pior, existe um grande risco de atrapalhar o combate à corrupção. Impossibilitar a prisão das pessoas, impossibilitar a condução coercitiva das pessoas e impossibilitar a delação premiada daqueles que estão presos. A alteração da lei interfere na vida de vários profissionais e autoridades, agentes da administração pública, servidores, membros dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público. O projeto de lei tramita em regime de urgência e está prestes a ser votado no Senado. Ele enquadra até desembargadores e ministros de tribunais superiores. Alguns pontos do projeto de lei são polêmicos e têm levantado discussões. Pune o juiz que não conceder a liberdade provisória ao acusado, entendendo o tribunal que é caso de conceder. Então, se o juiz não concede, o tribunal concede um habeas corpus, o juiz estaria cometendo crime. Que se o juiz deixar de relaxar um auto de prisão em flagrante, que o tribunal também considere que o auto de prisão ou formalmente ou materialmente é ilegal, o juiz também estaria cometendo crimes. Praticamente acaba com a condução coercitiva e com a delação premiada. Já aqueles que têm foro privilegiado, porque impedem que o juiz transcreva nos autos interceptações telefônicas nos quais essas pessoas estejam envolvidas. Então é uma blindagem que não pode acontecer. Investigações podem ser prejudicadas e também algumas das 10 medidas do Projeto Popular de Combate à Corrupção. O juiz Sérgio Moro já manifestou preocupação diante do PLS 280. A redação atual dela talvez não tenha sido essa a ideia inicial dos autores do projeto, mas a redação favorece aquilo que nós chamamos de crime de hermenêutica, né, de um juiz ser punido porque ele faz uma interpretação da lei que, ao final, acaba não prevalecendo naquele processo. O esquema de corrupção na Petrobras, envolvendo vários políticos e as maiores empreiteiras do país, também sofreria com as novidades previstas nesse projeto de lei. Se nós acabarmos com a delação premiada, então nós estaríamos impossibilitando qualquer tipo de investigação no Brasil e isso não podemos deixar acontecer. Até julho deste ano foram 1.291 procedimentos instaurados, 6 prisões em flagrante, 91 prisões temporárias, 74 preventivas, 175 mandados de condução coercitiva, 643 de busca e apreensão, 61 acordos de colaboração premiada firmados com pessoas físicas, 5 acordos de leniência e 1 de ajustamento de conduta. Trazer um projeto desse hoje, como ele está posto, no meio de uma operação como a Lava Jato, só nos pode indicar que há um descontentamento de certa parte, de parte da política, de parte de pessoas poderosas com o que está sendo, o trabalho que está sendo feito pelo Judiciário e pelo Ministério Público, e isso nós não vamos admitir em hipótese alguma. Entre as operações em curso que poderiam ser prejudicadas com a aprovação do projeto de lei está a Zelotes, que investiga um dos maiores esquemas de sonegação fiscal no país. O projeto de lei é de autoria do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e está sob relatoria do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Os dois estão na mira da Lava Jato. Muitos acreditam que operações como esta nem existiriam se o PLS 280 estivesse em vigor. A cidadania nos cobra uma posição ativa no combate à corrupção.
basicamente, as operações de investigação qualificada, como Lava Jato, Zelotes, etc., mostram para a cidadania brasileira um outro patamar na investigação criminal e uma busca concreta para enterrar de uma vez por todas o sentimento, essa sensação praticamente generalizada de impunidade. E esse cenário efetivamente tem um custo muito grande para a cidadania, para a economia, para outras diversas instâncias da nossa sociedade. As autoridades contra o projeto de lei concordam que o país precisa de uma atualização em torno de uma legislação antiga, mas o momento atual causa estranheza diante de investigações como a Lava Jato e a Zelotes, que envolvem nomes de políticos em atividade dentro do Congresso Nacional e que podem tornar essa lei válida em todos os pontos antes do fim das investigações, o que pode ser um entrave para o trabalho efetivo contra a corrupção. Não é o momento de se discutir, eventualmente, uma criminalização, até porque já existe uma lei que pune o abuso de autoridade e não há registro de que seja ineficiente para tanto. Então, me parece que a AJUF, se pontuando dessa forma, caminha muito bem, né, no sentido da continuidade dessas investigações. O texto estava engavetado desde 2009 no Congresso. A aprovação de projetos como esse vai sinalizar no sentido contrário, o que é extremamente preocupante, não só para a imagem do parlamento, mas para a nossa democracia. A proposta que altera a lei de abuso de autoridade é considerada falha no que diz respeito aos tipos penais, por exemplo. O projeto é considerado subjetivo e uma ameaça à atuação dos juízes no combate à corrupção, envolvendo criminosos influentes. Juízes, eles precisam de garantias para enfrentar esse problema, que é um problema grave, é um problema sério. Se os juízes não tiverem independência, garantias, prerrogativas, que eles possam julgar de acordo com a prova dos autos e não de acordo com o que os poderosos querem, nós estaremos em uma situação muito difícil aqui no Brasil. E veja daqui a pouco no Justiça para Todos as ações da AJUF contra o projeto de lei que pode atrapalhar investigações de crimes de corrupção. É no próximo bloco. Até já. A AJUF organizou atos públicos em 3 capitais brasileiras contra o projeto do abuso de autoridade, que pode atrapalhar importantes investigações, como a Lava Jato. Magistrados federais e estaduais, procuradores e delegados de Polícia Federal se reuniram em Curitiba, São Paulo e Brasília. Essa luta, meus amigos, que nós hoje travamos contra a corrupção e, especificamente, contra o projeto de lei do Senado Federal 280, visa principalmente garantir a independência da magistratura. A magistratura, ela está ameaçada de perder a sua independência caso esse projeto de lei seja aprovado na forma como ele está. A nossa Associação dos Juízes Federais tem feito várias manifestações públicas contrárias a esse projeto e eu acredito que realmente seria um retrocesso nesse momento a sua aprovação, até porque seria aquela sinalização no sentido contrário. É pela democracia, pela sociedade brasileira. O primeiro ato foi em Curitiba, onde fica a 13ª Vara Criminal. Aqui se concentram as investigações sobre a Operação Lava Jato. A juíza federal e presidente da APAJUF, Patrícia Panassolo, explicou por que a magistratura federal é contra o projeto de lei.
Quando nós assumimos os nossos cargos, nós fizemos o juramento de cumprir a Constituição, de servir a sociedade. E para realizar a nossa atividade, cada um dentro da sua carreira tem que ter a liberdade de investigar, de denunciar, de instruir, de proferir sentenças absolutórias, proferir sentenças condenatórias, de determinar a prisão e de determinar a soltura do réu. O procurador da Operação Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, também falou sobre a alteração da lei. Investigar atos de corrupção não é abuso de autoridade. Depois foi a vez de São Paulo receber o protesto. Juízes federais e Ministério Público se reuniram em frente ao Fórum Pedro Lessa, na Avenida Paulista, com faixas contra o PLS 280 e em apoio ao juiz federal Sérgio Moro. O que é necessário, ao meu ver, ou a rejeição do projeto ou a aprovação de salvaguardas, do tipo, olha, essa lei não pode ser interpretada e aplicada de forma a criminalizar a interpretação judicial da lei. A insatisfação em relação ao PLS 280 veio parar aqui dentro do Congresso Nacional em Brasília. Juízes federais, Ministério Público, delegados e outras categorias que seriam prejudicadas com a aprovação do projeto de lei se manifestaram. Os atos que estão sendo realizados são importantes porque nós não podemos admitir de nenhuma forma que sejam considerados atos de abuso de autoridades algumas questões do próprio exercício da magistratura. Isso é uma forma de tentar intimidar. A magistratura federal está unida e realizando atos em prol da sua valorização, em prol da valorização do cidadão e da sociedade. O auditório Nereu Ramos ficou lotado. Cerca de 400 pessoas participaram do ato, que teve o apoio de senadores e deputados. Essa luta, meus amigos, que nós hoje travamos contra a corrupção e, especificamente, contra o projeto de lei do Senado Federal 280, visa principalmente garantir a independência da magistratura. A magistratura, ela está ameaçada de perder a sua independência caso esse projeto de lei seja aprovado na forma como ele está. O ato teve grande importância hoje, reunindo inúmeros magistrados, membros do Ministério Público, importante para dar essa resposta para a sociedade, para o Congresso Nacional, para o Poder Executivo, os demais poderes, enfim, dizer que a magistratura não aceitará retaliações, PLs de abuso de autoridade que vem, na verdade, a coibir a atividade e independência do magistrado. O presidente da Associação dos Magistrados do Brasil e coordenador da Frenta, João Ricardo Costa, lembrou que a questão deveria ser focada na proteção de quem julga. Os juízes brasileiros, que também são os juízes que fazem as eleições nesse país, eles precisam de autonomia e independência. Temos controle social, temos controle de um Conselho Nacional de Justiça, de um Conselho Nacional do Ministério Público. A Associação Nacional dos Procuradores da República lembrou que essa é uma luta que envolve as entidades de classe a favor da sociedade. Estamos aqui unidos para que a nossa voz seja ouvida, para mostrar que com a serenidade característica do Ministério Público e dos juízes, mas que nós não vamos fugir à luta, nem podemos fugir à luta, porque temos que exercer a nossa missão constitucional na sua plenitude, com serenidade e com equilíbrio, para com isso construirmos um Brasil melhor. Depois do ato na Câmara, magistrados e membros do Ministério Público seguiram a pé para o Supremo Tribunal Federal. O presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, recebeu os magistrados e o manifesto contra o projeto de lei. Eu queria parabenizar os líderes da magistratura e do Ministério Público pela iniciativa da luta coletiva em prol das causas republicanas e da democracia no Brasil. Desejo a todos muito êxito nesta empreitada. Obrigado. Lerei com cuidado e atenção esse documento. Muito bom. O Supremo Tribunal Federal já sabe e o Congresso Nacional também. O motivo para ser contra esse projeto de lei é claro. Garantir a liberdade de quem julga é garantir também o direito da sociedade, o de punir quem rouba cada cidadão brasileiro. Por isso é que a AJUF tem, ao longo dos anos, sempre se posicionado
em favor de garantir a independência dos juízes. Crise, ela não é de responsabilidade nem da magistratura e nem do Ministério Público. A responsável por essa crise tem nome, ela está identificada e ela se chama corrupção. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie a sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.